Deixa eu só parar a música para mim, porque eu parei no grupo, mas não parei para mim ainda. Mas é tão interessante, né? Se a Sânia é minha irmã e Samuel José é mãe da Sânia, é nossa mãe também, né? Interessante isso, né? Você é ciumento ou você compartilha? Quem, Sânia? Não é Eu sou ciumenta, não. Então tá bom. É você que ela está dizendo. Ah, se eu sou ciumenta, eu sou não, eu compartilho. Então tá bom. Vocês já estão vendo o texto, já, né? Então, sim. Sim. Alguém gostaria de ler? Porque eu vou desaparecer agora. Se ninguém for ler, eu vou ler. Então leia. Vamos lá. Só recordando que o André está naquele trajeto para a crosta, e eles pararam num posto de socorro e conheceram agora o Alfredo, que é o administrador do posto, e eles estavam lá vendo algumas obras de arte, uma obra de arte que chamou muita atenção, e eles estavam falando mais ou menos a respeito disso, nesse momento em que está parado no texto. E aí a gente começa aqui, ó. Grande espanto apossara-se-me do coração. Via, agora, explicada a tortura santa dos grandes artistas, divinamente inspirados na criação de obras imortais. Agora reconhecia que toda a arte elevada é sublime na terra, porque traduz visões gloriosas do homem na luz dos planos superiores. Vou só dar uma pausa aqui, só para comentar a respeito disso. Assim, é muito pequeno até, porque assim, a gente quem gosta de arte costuma ir muito a museu, e assim, eu gosto muito de arte, e gosto não só da arte do museu, eu gosto de arte que possa ser compartilhada com todas as pessoas, eu gosto de arte de rua também, aqueles painéis e tal. E aí você fica pensando, às vezes você vê uma obra, né, de alguns autores que demonstra uma coisa que você não consegue nem alcançar, de tão, às vezes, esquisito para a gente. Às vezes pode ser que esteja numa forma muito elevada da sua expressão, e às vezes é uma perturbação mesmo, né, que pode ser talvez venha de um outro patamar, nem sempre aquelas que batem muito no nosso coração, provavelmente tem uma elevação muito maior. Mas tem outras que você fica intrigado, sem saber que loucura é aquela, né? E aquilo ali pode ter sido inspirado também por uma loucura de fato, né? Por um desequilíbrio, talvez, não sei. Não sei se eu estou me fazendo entender. Sim. Zane, eu vou então até também comentar uma parte sobre essa questão da arte. Eu me lembrei, tem um livro chamado Renúncia, que é uma obra, é um romance que o Emmanuel psicografou. É um livro lindo, lindo. Né, eu considero uma das obras mais bonitas do Espiritismo, esse Renúncia. É um livro bem forte, mas assim, você fica ainda durante anos caindo fichas relacionadas à história de Alcione, que é um espírito muito, muito elevado. Inclusive, ela estava tendo experiências lá em Sírios, e aí ela retorna para auxiliar um espírito que é muito próximo, muito amado dela, que estava em regiões mais densas. E lá em Sírios, né, logo no começo conta, ela estava fazendo estudos relacionados à música. Então ela estava aprendendo aspectos da música. É bem bacana essa parte, porque é uma obra que é bem antiga, e ele já cita essa experiência que ela estava tendo em Sírios relacionados à música. Então, naquela reencarnação que depois ela vem, porque aí ela vem e reencarna na Terra para auxiliar esse espírito e um grupo de espíritos que precisavam. E aí é uma história linda, linda, linda. Mas, né, então tem muitas pessoas, muitos seres que eles vão fazer vivências fora e percebem, adquirem
outras percepções com relação à arte, né? Então, isso a arte em todos os seus aspectos, né? Desde as pinturas, esculturas, o teatro, o cinema, né? Cinema né? Se chama a sétima arte, a música, e vão trazendo elementos aqui para começar a despertar novas correntes de pensamento, novos padrões, novas ideias. Por isso que o Baldi, né, no livro A Grande Síntese, a sua voz, ela vai terminar, no final da obra ele vai mostrar a arte como o aspecto mais elevado, que é a ponta de lança onde traz os elementos novos para uma coletividade, sabe? Então, sempre as primeiras ideias mais elevadas vêm através da arte, daquela forma que vem da intuição, da sensibilidade, e depois vai sendo digerido nas suas formas mais concretas, que aí vai passando pela religião, pela filosofia, pela ciência, pela tecnologia, que é o que é mais concreto, mas começa lá pela arte, vai trazendo esses elementos, sabe? Então é muito bonito. É interessante, porque como a arte, ela tem a capacidade de trazer bem-estar para todos os seres, né? Assim, a música, a gente, eu não consigo imaginar um mundo sem música, e sem as esculturas, sem as pinturas, sem tudo que existe, assim, mas a música bate muito também, né? E assim, como isso transforma, como tem um poder transformador também. E a partir daquilo ali, você consegue ir levando tudo, né? A partir do que você assimila, do que você pega daquela arte, você traz um bem-estar para o seu dia a dia. A gente não pode, toda essa parte de cultura, né? A gente não pode isolar do mundo e dizer que é menor. E às vezes as pessoas os grandes engenheiros, médicos, administradores, né, começam a achar que eles são o tal e querem diminuir a arte. É por isso que eu adoro o Planeta Feliz, do Ismael, porque assim, todos têm o seu papel, todos têm a capacidade de gerar o bem-estar para o bem-estar comum para todos. Não. Ele fala desse quadro aí, ele é muito intenso, né? Deixa eu ver se dá aqui. Dá aí. É esse quadro que eu estou falando, né? Ele está falando de uma obra de arte do Bonnac. É exatamente o Martírio aí. E tudo, Martírio de São Diniz, a arte, ela tem o privilégio de tocar tua alma. Quando a arte toca a alma, funciona como diapasão que o Ismael fala tanto, né? Você vai criar uma vibração na gente que cria uma conexão com algo maior, né? Então, a arte é um caminho para essa conexão. A música, ela vai trabalhar o outro lado do cérebro, inclusive, né? Você vai trabalhar a criatividade, tão importante, por exemplo, e foi tudo ficando limitando essas, nada contra nada, tá, gente? Mas as orações prontas, entendeu? Tira isso. Você fica dentro daquele quadrinho ali, quem quiser rezar as orações prontas, é bom também. Mas questionar as orações prontas também são interessantes, né? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso. Vocês conhecem a oração do Anjo da Guarda? Na Igreja Católica reza muito. Ela na igreja fala, qualquer texto que vocês pegarem, fala assim: Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiar, se você já colocou dúvida, se eu ganhar, se eu fizer, se aquilo, se aí. É que a ti me confiaste. Então, as orações prontas nem sempre nos conduzem a isso. Então, a arte, a música, um quadro, separar em frente um quadro
Eu vou ver se eu acho e vou compartilhar no grupo um quadro que é do Filho Pródigo. E eu vou compartilhar isso com um livro muito interessante que ele vai ensinando a gente como apreciar uma arte. Eu vou compartilhar com vocês. Mas bacana essa colocação sua e de Ismael. Eu também sou, assim, apaixonado com a arte, com a música, com a vida, com um belo cantar de um pássaro ou um voo de borboleta, né? A borboleta fazendo arte, batendo suas asas. Vamos lá. E Rômulo, eu também queria só colocar um ponto, uma reflexão, essa questão, né, da oração pronta, eu compartilho, e eu me lembrei da Teresa d'Ávila. Teresa d'Ávila, ela tem um livro que se chama Castelo Interior, se eu não me engano. Eu me lembro desse livro porque na época eu estava na graduação, né, eu já contei aqui que eu ficava ao lado de um centro católico, e aí o padre às vezes, né, ia dando as palestras, e aí teve uma que ele foi falar sobre esse trabalho da Teresa d'Ávila, que ela é uma verdadeira doutora nessa parte da oração, e ela coloca os patamares mesmo da oração. E tem um deles, que eles chamam da oração vocal, que é essa, que aí você fica ali repetindo, e que tem a importância também, né, tem a importância no sentido de que às vezes a pessoa não está conseguindo manter o pensamento, então ela vai naquela oração, ela vai prestando atenção naquelas palavras e vai entrando como um processo mântrico mesmo. Mantra. Né? Então, o mantra tem aquela repetição, mas a mente vai acalmando e vai se ligando, e aí vai chegando depois nesse ponto que você colocou, né, que é quando ele se liberta dessa própria estrutura e já está pronto para se entregar, né, então ele tem essa importância no sentido de, às vezes, acalmar o pensamento. A gente rezava o texto, o rosário inteiro. O rosário inteiro são N terços, né? 5 terços, 3, 4 terços. E depois, aí quando falaram para mim isso, que é do mantra, eu falei, então tá bom. Então tem uma validade. Mas deixa eu compartilhar só mais uma historinha rapidinho com vocês, que essa vocês vão amar. Final de semana agora eu fui visitar minha mãe. Mamãe está bem doente, 91 anos, o coração está bem fraquinho e tal. Aí a gente trouxe ela para a mesa, e sempre a gente faz a oração antes das refeições, né? E é sempre aquela oração pronta, igual todos os dias. Aí ela rezou e tal, depois ela ficou baixinho. Depois a mamãe reza alto. Isso é em particular. Então essa aqui é boa, essa que eu quero ouvir. Ai, gente, que bonitinho. Essa em particular, ela conversando com Deus, que bênção. Essa ideia tanto da arte quanto da oração, eu acredito que quanto mais foi estimulada a arte para crianças, mais livre, mais liberdade de fazer oração, de se sentir conectado. Quando a gente olha, às vezes, para as crianças, existe uma expectativa que aprenda logo a escrever, a ler, e de acordo com, né, a pedagogia Waldorf do Rudolf Steiner, ele fala que justamente o contrário, quanto mais você enquadra, mais difícil vai ser, né, para a pessoa ter essa capacidade, né, de expandir através da arte, da música, então vivenciar isso com liberdade. E no início, Sani, quando você falava da arte, da expressão, me veio assim muito forte quando aquela pintura clássica, quando os pintores se libertaram, né, de poder, um Picasso, por exemplo, você vai visitar as obras lindas, 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 aquelas perfeitíssimas, né, a pintura toda, e o momento que ele largou aquilo, Dalí. fez isso, Salvador Dalí. Então são Dalí também. Exemplos, né, de se libertar dessa estrutura pronta. Aí falou da oração, da estrutura também, de se libertar disso. E a gente cada vez mais, né, se libertar dessas estruturas
é o que faz a gente, né, se aproximar aí se conectar com esse divino maior, né, e é muito importante isso, assim, vivenciar tudo isso. A gente, independente da idade, eu falo das crianças, mas independente da idade, é importante a gente pensar sobre isso também, vivenciar isso, né. Lembrar que nós temos nossa criança interior, né? Então, vamos ouvir música. Hoje, vocês sabiam que Beethoven foi aluno de Mozart? Não. Eu vou passar para vocês no grupo hoje, aí, já que nós estamos falando de arte, nada é por acaso, né? Muito interessante, que vai falar também de sentir a música. Eu vou passar para vocês aí no grupo, daqui a pouco eu passo, tá bom? E, nossa, o parágrafo rico esse, né, gente? Não Ainda é? bem A que gente Sani só parou, começou. ainda bem que Sani parou para esse ponto que a Neuza colocou, foi tão legal, né, e quando esses pintores começaram a se libertar de determinadas formas, e aí a Sani citou o Salvador Dalí. Dali, que é doido. Nossa, ali a gente já pode refletir realmente a importância do surrealismo, porque ele começa a trazer a formação de novas formas, de novas estruturas, e a gente sabe que no plano espiritual, por processo de ideoplastia, é de uma riqueza impressionante, além dessas nossas formas concretas daqui, de seres vivos, de seres de outros planetas, aqui na Terra, de seres diferentes que tem no fundo do mar, enfim, então isso começa a preparar mesmo para esse mundo, para toda essa realidade, além dessas formas físicas, né? Então, eu achei muito legal esses pontos que vocês trouxeram. Eu estava aqui rememorando uma exposição que eu vi do Dalí, e assim, você vai vendo toda a estrutura, o crescimento dele, crescimento não, a modificação do tempo dele, né, de como ele retrata como ele estava naquele momento, seja o ano, seja o que for, ele vai retratando, tem formas muito diferentes, e assim, é muito rico, você chega perto de uma obra, você vê uma coisa, você se afasta, você vê outra. É muito interessante. E aí você fica tentando entrar naquela cabeça ali, que você não vai entrar de jeito nenhum, mas você tenta absorver como que aquela arte também bate em você, né? Porque nem sempre aquela arte, que eu estou dizendo, aquela pintura, porque nem sempre aquela pintura, aquela música, o artista daquilo ali, ele estava na mesma conexão que você. Às vezes ele estava sentindo uma coisa e quando bate em você, bate de outra forma, né? Eu acho muito interessante e muito rico isso. É muito grande tudo isso, né? Vou falar outra que aconteceu com a gente. Meu filho bem pequenininho, tinha acho que talvez 4 anos. E a gente no Museu do Louvre, ele falou: eu queria que esse museu, ao invés de se chamar do Louvre, se chamasse do Livre, porque eu queria tocar em tudo. Então, legal, é isso aí que a gente riu tanto, porque é isso, assim, é a vontade, né, de se expressar, de estar livre ali, foi muito interessante. O Louvre é muito interessante porque você tem que passar rápido, né? Porque tem uma fila gigantesca, você vai passando rápido em cada... Não tem jeito de se parar e ficar ali contemplando, né? Acho que tem um dia na semana só que é aberto para estudantes e tal, que é para observação. Fora disso, você entra na fila ali, coisa de turista. Tem que pegar um livro e ver uma arte devagarzinho, apreciando. Porque a arte tem que ser degustada. A arte tem que ser degustada. Você tem que deliciar, entrar dentro da arte, né? Mas você ia dizer... Diga-se. Não, estava só escutando, é porque eu achei que estava travado. Tá? E Sani, a Maria José, ela soltou o microfone, acho que ela ia falar alguma coisa, será? Mãe, você ia falar alguma coisa? Fale aí. E assim, é que eu estava
Essa daqui que é a maior arte que eu já vejo é a própria natureza. Que ela é completa. Que lindo. Lindo mesmo. Ela Nossa, tem chega até me tudo, né? arrepiou. Não tem beleza igual, né? Não Não tem. tem. Ela tem música, ela tem arte plástica, ela tem Arte e movimento. movimento, tem tudo, né? Tem a música, tem o canto, tem Tem tudo tudo. nos lindo, leva a Maria elevar José. o espírito. Nossa, maravilhoso, mãe. Foi assim. O tempo Que foi lá no toque. fundo, Chega, o né? olho até se encheu de lágrimas. O meu também. Que toque de ouro. Toque de ouro Não, mesmo. era só isso. Era tudo isso, não é só isso. Lindo É a mesmo. arte mais importante, né? A arte de Deus. É lindo. Obrigada por ter falado. Nossa. Nossa, maravilhoso. Bom, vamos ler mais um pouquinho. Alguém quer mais falar? Fale, fale. Eu queria colocar só mais Fale. um comentário. Ai, não, Gente, ótimo. eu acho que a gente estava precisando falar sobre a arte, viu? Eu tô achando também. Quanta riqueza, gente, a arte. Só esse aspecto. E quando o Rômulo falou sobre a questão, né, da arte ser sentida, aí também me veio a ideia da psicometria. Porque a psicometria, o médium, ele toca em um objeto que foi de uma família, e aí ele passa a ter, por sensibilidade, ele vai entrando em sintonia com situações, com locais onde aquele objeto, ele vivenciou, entre aspas, viu? No sentido de que fica impregnado ali aquelas energias, e por aquelas energias você se conecta com locais, com vivências, com grupos. E, né, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no final tem uma parte muito legal sobre psicometria. E é isso que o Rômulo falou, você degustar a arte, esse aspecto de você entrar naquela energia e perceber também toda a corrente de pensamento, o sentimento do artista, a situação que é onde estava ali sendo vivenciada, sabe? Então, vai ver um quadro de um pintor, você entra naquela corrente de pensamento do pintor, é algo que a gente pode desenvolver, né? Entrar ali, aquietar, ver aquela arte e perceber, né? Perceber os detalhes, tentar entender o que ele estava sentindo, o coração. Então era um ponto aí que eu quis compartilhar também. Bom, então vamos lá. Eu disse, vocês assistiram, não sei se assistiram lá o reportagem do Dalai Lama, a entrevista que puseram no grupo, né? Sim, mas É reconhecido pelos objetos. Quem será o próximo da Dalai Lama? Você viu isso, Ismael? Você sabe disso? Né? Eu vi isso só no filme Kundum. Pois é. Mas eu não sabia, não. Eu já tinha visto, já tinha lido a respeito disso. Pois também. é, então ele pega objetos, ele identifica os objetos que pertenceu ao último Lama, né? Ao último Dalai Lama. Isso é psicometria, né? Outro dia eu estava conversando, eu vou falar sobre a arte e o legado de uma arte. Né? Quando você fala entrar dentro de uma arte. Isso é um legado que aquele artista ele deixou para a gente. É como um livro. Cada um que vai ler um livro vai ter uma interpretação, não é isso? E é assim que cada um que vê um quadro. É um legado de alma para alma. Não é de intelecto para intelecto. Não é uma coisa técnica. Outro dia eu chegar para você, Rômulo, você que coisa muito. Qual que é o sentido da vida? Perguntar para mim. É uma boa pergunta. Então, ao invés de perguntar qual é o sentido da vida, por que você não se pergunta o que faz sentido eu fazer na minha vida? O que tem sentido eu fazer na minha vida? Porque as pessoas ficam sempre, qual é o sentido de vida, o que faz sentido na minha vida? A gente vai ver o depoimento aí do Dalai Lama, é servir. Mas o como servir? Um artista, quando deixa uma obra de arte dessa para gente, é um legado. Ele está transcendendo. Gente, quem não escuta Beethoven,
Quem não escuta Mozart e não se arrepia todo? É um legado espiritual, porque toca a nossa alma. Viajei na maionese, né? Vamos ler. De jeito nenhum. Não, aí De jeito nenhum. você foi no. Porque são obras intuídas ali, divinas, né? Então, Sim. elas tocam profundamente porque elas, né, já estão num outro. Mas aproveitando os 2 minutinhos aí, falando dessa questão do objeto, quando a bisavó, né, do meu filho faleceu, 101 anos, e aí eles estavam lá fazendo aquela limpeza no apartamento e falou: tu quer alguma coisa da Bisa? Ele pegou um terço e uma xicrinha de café. E pegou o terço e deixou lá. E esse terço é o terço que eu uso hoje para benzer. E essa xicrinha de café é a xicrinha mais valiosa ali. Então, assim, né, esses objetos, quando você falou isso, Ismael, veio essa lembrança, assim, da força que tem, né, que a pessoa passou ali a vida dela rezando, tal, a força que tinha ali. Ele não pegou aquele terço para ele, porque ele pegou e deixou lá. Então, o terço acabou sendo um instrumento de continuidade, né, para mim, assim, mas na continuidade do trabalho que ela já fazia, rezando tanto, né. Tão lindo isso, me vê essa lembrança. Ai, deixa eu também só então falar uma coisinha, tá no finalzinho, vou ser bem breve. Dizer que eu amei hoje, nossa conversa foi maravilhosa, muito maravilhosa. E isso que Nilce e Rômulo colocaram, desse legado, a pessoa, ela reencarna e ela, né, tem uma obra, e que essa obra, ela muitas vezes está ligado com uma obra de um grupo, que cada um vai trazendo, que está ligado a grupos maiores, está dentro de uma organização muito grande. E às vezes tem obras que o espírito vem por reencarnações, ele vem para começar a preparar. Quando ele reencarna de novo, ele olha, puxa, aquilo é tão interessante, e no momento, naquele período histórico, ele já absorve aquilo e ele já melhora mais ainda junto com outros, e em outra, então às vezes são obras que são por reencarnações que vão trazendo, por exemplo, fala assim, olha, em 300 anos a gente tem que chegar nesse patamar aqui. Então, às vezes, o grupo, eles vêm trazendo informações para chegar naquele momento e aqui na Terra já ter aquela obra concreta, sabe? Já está aqui no plano físico. Então, esse legado, muitas vezes, é o espírito ou o próprio grupo que ele volta para continuar, né? E às vezes o espírito mesmo. Era E tem isso. vários exemplos, né? Tem vários exemplos disso. Vários exemplos. Maravilhoso, né? Maravilhoso. Vou agora compartilhar a música para a gente já ir nesse clima de arte, entrar na nossa vibração de amor.